Claro, também depende da forma como essa crítica vem, Isso, né? O tom de exatamente. voz da pessoa. Eu acho que tendo respeito, né, as Acima coisas de tudo. já. Sim, respeito é fundamental. Olha só, encontrei a frase aqui, ó, a fala da professora Natânia Medeiros, ó. As nossas universidades não trabalham inteligência emocional, e isso cria profissionais doentes psicologicamente. Sim, e eu fiquei pensando o quanto isso é reproduzido também, né? Daqui a pouco um aluno que começa lá, né, enquanto é IC já, sofrendo humilhações, daqui a pouco, né? Com esse incentivo, né, a produção, 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 uma competição entre colegas. Depois ele vira mestrando, ele vai repetir isso com o IC dele. Quando ele vira Isso. doutorando, talvez ele vai repetir esse comportamento. Por quê? Não, não é por mal, mas é que ele foi Tá acostumado que esse é o condicionado, né? Ele tá normal. condicionado. Ele foi acostumado que esse é o normal da universidade, que quem está acima pode humilhar quem está abaixo. Só que, na verdade, isso acaba sendo um pouco perverso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E principalmente lembrar do autoconhecimento, né? Para poder se dar conta do que você está reproduzindo, né? Com o seu colega, com o seu IC. Gente, eu tô vendo que tem muita gente falando aqui sobre bloqueio total. Também na sexta-feira, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, eu vou ter a participação de Rebeca Batista, tá? Ela é advogada e coach. Ela trabalha muito com essa questão de planejamento, tá? E vai dar dicas pra gente pra não procrastinar. Vamos encarar a Ah, procrastinação. Então vai ser bem legal. Hoje eu fechei essa live com ela hoje. Eu tô super animada. E eu quero todos que vocês lá também, tá? Na legal! sexta-feira também, junto com a doutoranda. A doutoranda vai ser às 20 horas e com Rebeca às 11 horas da manhã. Tá convidada, Gabi, que Gabi. legal. Vou assistir, porque essa semana ainda eu publiquei. Ontem de manhã eu estava procrastinando, né? Até a caneca era mais interessante do que a escrita da minha dissertação. E aí eu li uma frase sobre procrastinação, que quando a gente procrastina é porque a gente tem medo de errar, né? O medo da imperfeição, porque a gente tem uma expectativa que a nossa escrita tem que ficar perfeita, porque para ser publicada ela precisa ficar perfeita. Uhum. Só que a gente não se dá conta que a gente vai lapidar o texto, a gente precisa começar Isso. com ele, né? Mais raso, fazer um rascunho e depois a gente vai melhorando, passa por inúmeras correções, né? Só que às vezes a gente procrastina por medo dessa Por imperfeição, medo. né? Isso. Gabi, eu tenho aqui um comentário. Milka, Brasil, é extremamente importante essa discussão, especialmente em um momento tão delicado como vivemos. Eu, por exemplo, estou com dificuldade na escrita, né? Novamente, essa questão. Eu Uhum. vou até partir agora, Gabi, a gente já quase 30 minutos de live. Acredite se quiser, 30 minutos. Nossa, a gente tá lendo comentários. É, Bom, mas é um bate-papo, né? Acho que tá sendo bem legal. eu trouxe aqui, gente, alguns trechos, tá? De alguns relatos. Gabi, se você também pode ficar à vontade, tá? Que eu passo o material para você, se você também tiver algum trecho de relatos de assédio que a gente Tá, recebeu, tá? Você fique para tá. comentar. Eu destaquei alguns. Gente, uma coisa, eu achei bem interessante esse relato, né? De uma pessoa que ela teve relacionamento com o orientador. Né, o orientador, ele era casado, né? Tinha um relacionamento, enfim. E essa pessoa eles viajaram para um congresso, enfim, alguma coisa, e eles acabaram se relacionando. E o que aconteceu? Depois que essa relação acabou, ele não responde mais. Ele, como orientador, ele não responde mais. Não responde mensagem no WhatsApp, não responde os e-mails, não corrige, não faz absolutamente nada, né? Virou uma relação extremamente abusiva. A pessoa, ela só vive Uhum. chorando, ela sabe, assim. Então, gente, vamos lá, vamos pegar. Se a gente pegar os exemplos mal sucedidos e levar para a vida da gente, então, assim, vamos evitar nos relacionar com essas pessoas com quem a gente trabalha. Tá? Principalmente essa questão Uhum. orientador, não vamos colocar essa barreira entre nessa nossa relação. Que não que seja de amizade. Se for de amizade, ótimo, né, Gabi? Ótimo que você seja amigo do seu orientador, amiga do seu orientador. Uhum. Mas essas Uhum. relações complicadas devem ser evitadas, né, Gabi? Até porque agora a pessoa se vê, o que vai fazer? Né? Sim. Tá aí com a Que tese para situação. concluir e não consegue. Então, assim, Que e aí já situação. vem essa questão psicológica, a pessoa já quer desistir do doutorado porque não sabe. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa evitar. E aí E vem eu a fiquei questão. pensando Pode falar, Gabi? como nesse Não caso sei. seria importante até daqui a pouco solicitar, né, uma coordenação, uma ouvidoria, porque a pessoa não está recebendo, né, supervisão, né, e ela precisa, né, dessa troca com o orientador para poder concluir o seu trabalho, independente do que aconteceu na vida pessoal, né, eles têm uma relação Exato. de trabalho ali, né?
Gabi, eu Muito acho que complicado. você encarou e eu acho que você viu uma das coisas que mais aparece aqui, gente, é a tal da humilhação em público. Quantidade de alunos que relatam que sofrem humilhações em público. Humilhação em seminário, humilhação na própria defesa, humilhação nos corredores, né? A quantidade Sim. O quanto isso A impacta, questão, né, Gabi? nossa, diretamente, a questão de expor um aluno, isso traumatiza a gente, de Nota, né? Um verdade. aluno que foi mal Isso, numa prova, por exemplo. Isso acontece sim, muito. e isso gera ansiedade, porque o aluno vai para a aula com medo de como, né, ele vai ser tratado lá, de como, o que que ele vai ouvir lá, se o orientador vai chamar ele, né, se o professor vai chamar ele, vai expor a opinião dele, né, vai fazer o aluno ali, colocar o aluno numa saia justa, isso gera uma ansiedade muito grande, né, e você imagina que complicado ir para a aula com medo do que vai acontecer lá. Claro que isso vai Gente, afetar a saúde mental. Claro que a pessoa vai ficar muito mais frágil e daqui a pouco até insegura, né? Vai ficar com medo de ir para aula, né? Em gente, função e outra disso. coisa. Professor, professorzinho que você está assistindo aí. Expor nota de aluno, o nome com a Não nota do fale. aluno. Pelo amor de Deus, o que é isso? Por isso que eu digo, tem atitude que eu vejo, que eu via na pós-graduação, que eu não via na quarta série, Hum, sabe? A gente não precisa ter muito conhecimento para saber que isso é errado, isso é exposição, né? Algo que se a sim. prova, se a prova é individual, se a prova é tá, por que a nota vai ser pública? Né? Sim. Então, assim, Gabi, é uma coisa, é coisa que faz propositalmente para a pessoa se sentir, né, humilhada, né? Isso tudo mexe É, com o isso. psicológico. E isso a gente poderia fazer toda uma análise, né? Porque tem a ver, esse professor, ele tem uma pegada um pouco perversa, né? Porque tu imagina a pessoa ter prazer em humilhar o outro, né? E humilhar o aluno. Gente, isso é muito triste, na verdade. A gente tem que tentar correr Demais. dessas pessoas, correr desses profs, né? Olha só esse relato aqui, ó. Um mestrando da nossa equipe já foi chorando para casa várias vezes pelo modo como foi tratado. Nossa. Gente, isso é muito comum de acontecer, né? Às vezes o aluno está apresentando um trabalho, dá um branco e vem humilhações, ou então a banca começa a questionar de maneira que o aluno fica ali numa situação que ele não consegue, né, se defender e entra em desespero e às vezes precisa sair correndo mesmo, né? E isso é muito sério. Algumas pessoas Gabi, acabam até abandonando a pós-graduação em muito. função disso. Isso, gente, e outra coisa, ó. Também outra coisa, vocês saírem daqui já, botando na cabeça de vocês. Não fiquem pensando. Eu pensava assim, Gabi, eu vou ser bem sério, eu também pensava desse jeito. Quando eu entrei no mestrado, eu vi assim, não, sair da graduação e entrar no mestrado. Então, eu vou precisar muito de orientação, né? Porque é uma vivência totalmente diferente. Quando eu entrei no doutorado, eu fiz, não, agora eu vou ter que caminhar com minhas próprias pernas. E muito é pregado disso para estudante de doutorado, que agora você é dono do seu próprio nariz, que agora você não precisa de orientador. Gente, se não precisar de orientador, não tinha Não teria orientador, orientador. né? Vamos conversar Exatamente. aí. Então, assim, a falta de orientação também tá muito aqui relatado. Não tem orientação, meu orientador, minha orientadora não responde meu e-mail, quando eu faço uma pergunta, manda, sabe, tipo, quer responder, vai ler. Manda 20 artigos para a pessoa responder. Ó, vai, lê aí, procura. Sabe, tudo bem que ninguém vai dar de mão beijada, mas facilitar um pouco. Você vê que tem gente que quer complicar a sua vida. Você vê que tem gente que quer complicar a sua vida? É assim. Então tem muito Uhum. disso. Falta de orientação. E quando manda, né, Gabi? Quando manda material para a pessoa ainda é bom, né? Só passa. É, e eu fiquei pensando como esses professores acabam dando um tiro no próprio pé.